Imagine topar com um manuscrito antigo tão poderoso que ameaça reescrever a história como a conhecemos. Este texto não conta apenas histórias, revela conhecimentos proibidos escondidos da humanidade durante séculos. E se eu lhe dissesse que este manuscrito contém a chave para a compreensão de nossas batalhas espirituais hoje? Você está preparado para descobrir a verdade que pode mudar tudo? Junte-se a mim enquanto investigamos esse mistério e não se esqueça de se inscrever. Deixe-nos saber nos comentários de onde você é, ou como Jesus fez milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus abençoa você e está sempre com você. Isaías permanece como uma das figuras mais enigmáticas da história bíblica. Conhecido como um profeta de esperança e de julgamento, as suas palavras ecoam pelos corredores do tempo, com uma urgência que exige atenção. A visão de Isaías transcende a sua época, prevendo acontecimentos que têm relevância mesmo no discurso espiritual contemporâneo. Envolver-se com as mensagens de Isaías exige disposição para mergulhar profundamente, buscando verdades e insights muitas vezes escondidos da vista de todos. A dualidade do papel de Isaías revela-se através das suas profecias divinamente inspiradas, dirigidas a dois domínios distintos, um cheio de iluminação e esperança, o outro ofuscado por avisos e perigo potencial. Ao nos aventurarmos nas percepções proféticas de Isaías, encontramos em Isaías 9:6 uma poderosa proclamação da vinda do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. Aqui a imagem é de esperança e redenção, prometendo um farol de luz num mundo muitas vezes sombrio e tumultuado. Contudo, as palavras do vidente não se limitam apenas a declarações de esperança. Em Isaías 29:13-14, encontramos uma advertência contra o engano espiritual, uma nota de advertência contra o mero serviço de fé sem compromisso genuíno. Portanto, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas afastou de mim o seu coração e o seu temor para comigo é ensinado por preceito de homens. Esta mensagem tem uma relevância intemporal, exortando os indivíduos a examinarem as suas profundezas espirituais em vez de se deixarem influenciar por expressões superficiais de fé. Alguns estudiosos e tradições religiosas propuseram teorias que sugerem que Isaías também poderia ter previsto o surgimento de um falso Messias. Os primeiros comentários rabínicos e essênios sugerem que partes das profecias de Isaías foram potencialmente omitidas ou silenciadas ao longo do tempo. Esta teoria sugere a existência de pergaminhos ou escritos de Isaías prevenindo a ascensão de um enganador, um falso Cristo, desafiando o caminho traçado pelo verdadeiro Messias. Tais documentos, se alguma vez existiram, poderiam ter sido subjugados ou descartados para manter a ordem religiosa ou para evitar controvérsias que poderiam desestabilizar os quadros teológicos existentes. Esta noção alinha-se com a narrativa mais ampla de Isaías, na qual ele ultrapassa a linha entre a advertência convincente e a expectativa esperançosa. A possibilidade de Isaías ter fornecido insights sobre o surgimento sutilmente enganoso de um falso Messias pinta o quadro de um profeta profundamente consciente não apenas das glórias prometidas por Deus, mas também das sombras enganosas que poderiam tentar imitar a luz divina. Será que Isaías avisou antecipadamente sobre acontecimentos que desafiariam os fiéis a discernir entre a espiritualidade genuína e as suas contrapartes falsificadas? Ao ponderarmos isso, devemos considerar as implicações de suas mensagens em conjunto com outros relatos bíblicos. O contexto em que Isaías falou era repleto de complexidade religiosa e política, uma época de reis cujo poder era tão frágil como folhas de outono ao vento forte. As palavras proféticas proferidas a esses reis muitas vezes carregavam significados e camadas duplas, significando mudança, desafio e esperança. As mensagens de Isaías proporcionaram tanto relevância imediata para os ouvintes reais, como também implicações de longo alcance que prenunciavam o cumprimento messiânico.
A profundidade e amplitude da sua visão de alguma forma uniu as circunstâncias geopolíticas imediatas com a linha do tempo divina da história da salvação. Refletindo sobre noções anteriores, muitos sugerem que algo, ou alguém, sempre procurou turvar as águas da clareza, que profetas como Isaías tentaram fornecer. A presença enigmática de Isaías nas Escrituras torna-se um testemunho de suas contínuas batalhas espirituais, tanto naquela época como agora. Este duplo papel como mensageiro de esperança e de potencial engano sublinha a profunda responsabilidade daqueles que optam por se envolver profundamente com os textos de Isaías. A clareza que ele oferece não é apenas um eco histórico, mas um apelo à ação para a vigilância espiritual numa época em que o engano pode muitas vezes mascarar-se de iluminação. Dirigidas diretamente àqueles que vivem em tempos de triunfo e de turbulência, as suas mensagens ecoam, lembrando-nos do poder duradouro investido em palavras elaboradas sob inspiração divina. Isaías, o profeta de 2 reis, permanece firme como farol e baluarte num mundo onde a verdade e a falsidade por vezes se confundem perigosamente. Compreender a amplitude das revelações de Isaías convida-nos a entrar no seu mundo, onde as visões proféticas permanecem como sentinelas ao longo do tempo, falando sobre o funcionamento mais íntimo da história e do coração humano. O seu legado profético perdura, estimulando as almas em direção à luz, ao mesmo tempo que as protege das sombras, um apelo duradouro ao discernimento para todas as gerações que procuram a verdade e a orientação divina. Nos versos sombrios de Isaías, emerge uma narrativa intrigante que se assemelha aos espectros pintados na tapeçaria apocalíptica do Apocalipse. Isaías 14, 12 e 14, com a sua interpretação tradicional como uma referência à queda de Lúcifer, desempenha inesperadamente um duplo papel, semeando o protótipo de um falso Messias, uma figura enganosa preparada para imitar a glória divina e desafiar a autoridade celestial. Esta secção de Isaías tem sido historicamente revestida de metáfora e mistério, refletindo certamente a rebelião de Lúcifer, mas uma leitura mais profunda revela um modelo profético para o que os textos escatológicos do Apocalipse reconhecem como o Anticristo. O texto de Isaías fala de um ser brilhante lançado do céu, ecoando uma formidável sensação de grandeza perdida. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Este distanciamento da presença divina é paralelo aos sussurros, manipuladores e blasfemos ao longo da história, culminando na representação da besta no Apocalipse. Esta entidade apresenta características alarmantemente semelhantes às descritas em Isaías, prometendo ascensão ao estatuto e poder divino, mas com o objetivo sinistro de usurpar a supremacia de Deus. Um ângulo fascinante a explorar é a convergência da antiga visão de Isaías e o desenrolar profético do Apocalipse, particularmente na representação da besta, uma criatura que realiza falsos milagres e blasfêmias, elevando-se enganosamente. Isto alinha-se perfeitamente com o relato de Isaías, desvendando um fio narrativo de seres que imitam a divindade para enganar a humanidade. Um engano cósmico que distorce a realidade espiritual e tenta os incautos por caminhos de escuridão, disfarçados de iluminação. Além disso, Isaías 28:15 acrescenta uma camada convincente a esta narrativa com sua referência sinistra a uma aliança com a morte. Esta aliança, interpretada como um pacto ou aliança, sugere a formação de acordos profanos à escala global. Tais alianças seriam lideradas por uma figura do Anticristo, um líder global que, no domínio profético de Isaías, imita o cumprimento profético para encobrir as suas intenções insidiosas. À medida que avançamos para Apocalipse 13, vemos esta aliança materializar-se através do estabelecimento de autoridade e poder sobre as nações, uma perversão do governo divino através de enganos milagrosos que cativam e prendem a humanidade. Este prenúncio profético não se trata apenas de pressentir acontecimentos que virão, mas serve como um conto de advertência,
um espelho que reflete o flerte perpétuo da humanidade com falsos ídolos e salvadores substitutos. Está implícito o aviso de que o verdadeiro perigo reside numa aliança, não apenas elaborada na geopolítica, mas numa aliança ávida por redefinir alianças espirituais, manifestando um poder que parece genuíno, mas que é vazio na sua essência. À medida que cada camada das profecias de Isaías se desfaz, descobrimos que a antecipação de um falso Messias se enquadra perfeitamente no seu tumultuado cenário visionário. Uma narrativa dupla de promessas e advertências divinas, cada uma com relevância intemporal. A tradição do engano e o glamour da intervenção aparentemente divina seduzem, especialmente quando seguida cegamente. O texto exorta à vigilância contra tais ilusões, uma consciência persistente da verdade sob o disfarce da glória. A profunda capacidade de Isaías para tecer um retrato tão complexo fala não apenas da sua visão perspicaz, mas também da natureza intemporal da luta espiritual da humanidade, uma luta narrada ao longo dos séculos. Esta intrincada interação entre Isaías e Apocalipse constitui um capítulo crucial na narrativa mais ampla do discernimento espiritual, servindo como um poderoso lembrete da necessidade persistente de fé e clareza inabaláveis face às falsidades emergentes, tal como aquelas ofuscadas pela queda dramática de Lúcifer. Ao examinar atentamente estas passagens, descobrimos que a verdadeira batalha não é apenas uma batalha de potenciais conflitos futuros, mas uma batalha eminente dentro de nós, que gira em torno do discernimento, da verdade e do reconhecimento do divino em meio às sombras. Através dos versículos obscuros de Isaías, surge um plano, não apenas como uma advertência, mas como um chamado para nos alinharmos com a verdade e resistirmos ao fascínio vaidoso dos falsos messias, seja qual for a forma em que se apresentem. Esta narrativa enriquece a nossa compreensão e prepara-nos para o discurso sobre o pergaminho perdido e as vozes essênias, incitando-nos a aprofundar os textos velados e as silhuetas proféticas que ecoam no tempo. Nas solenes cavernas da história e do conhecimento, onde a poeira e os pergaminhos jazem como testemunhas silenciosas, sussurra uma história antiga, que para muitos permanece obscurecida pelos véus do tempo e da intenção. Escondidas entre esses caminhos inexplorados estão as palavras dos essênios, uma seita que vive no deserto, cujas vidas estão entrelaçadas com segredos celestiais e mistérios terrestres. Eles guardavam os textos de Qumran, os renomados manuscritos do Mar Morto, repositórios de sabedoria e enigmas que vão além da Bíblia canônica. Aqui nestas páginas sagradas repousa o capítulo 3, o pergaminho perdido e a voz dos essênios. Os essênios eram uma seita judaica mística que praticava a pureza e buscava as verdades divinas. Longe do tumulto da vida comum, eles se reuniram perto do Mar Morto, criando um santuário dedicado não apenas à sobrevivência, mas também à revelação espiritual. É neste contexto de reclusão e compromisso sagrado que surge o pergaminho perdido, um guião tão potente e controverso que ameaça desvendar narrativas estabelecidas em torno da intervenção e da profecia divina. Dentro da sua comunidade, os essênios mantinham uma rica tradição oral e escrita, manifestada em seus escritos intrincados. Estes incluíam fragmentos não apenas de Isaías, mas de ensinamentos profundos, alguns dos quais nunca chegaram ao cânon bíblico aceito. Entre os seus textos estava uma narrativa perturbadora sobre múltiplas figuras messiânicas. Enquanto o judaísmo dominante aguardava um Messias singular, os essênios falavam de possibilidades duplas, elaborando histórias que dançavam entre a esperança e a apreensão. A noção de múltiplas figuras messiânicas não era apenas uma fantasia esotérica, mas uma parte fundamental do sistema de crenças essênio. Para eles, o divino foi revelado não através de uma única lente, mas sim através de um espectro de personalidades e propósitos. Entre essas figuras estava o Messias antecipado de Arão e Israel, uma personificação sacerdotal e real da salvação divina. No entanto, nas sombras destas expectativas, vivia outra possibilidade: o
falso Messias. O pergaminho perdido, conforme sugerido pelas tradições orais judaicas, supostamente representava uma figura envolta em justiça, mas movida pelo engano. Um salvador paradoxal, talvez cumprindo o disfarce de um anticristo. Esta figura, embora tenha a aparência de uma divindade, acabaria por desencaminhar a humanidade, incorporando a discórdia predita pelos profetas em advertências silenciosas e versículos enigmáticos. Nesta narrativa, o suposto anticristo estaria diante do mundo adornado com uma promessa salvífica, atraindo nações e líderes para uma união enganosa, uma aliança que espelhava a aliança com a morte de Isaías. Isso levanta a questão de por que, então, tais textos e narrativas pertinentes foram suprimidos. A resposta está enraizada no solo turbulento da autoridade religiosa e no instinto humano de preservar a ordem cósmica. Para a elite religiosa da época, a introdução de um falso Messias, um conceito que pode encapsular um anticristo, representava uma ameaça impressionante. Admitir tais narrativas poderia desestabilizar crenças fundamentais, desfazendo a delicada tapeçaria que mantinha os fiéis unidos. Quando textos antigos apresentam ideias poderosas que desafiam crenças estabelecidas, correm o risco de serem relegados ao esquecimento ou alterados para se adequarem às doutrinas prevalecentes. É um elemento comum nos anais da história religiosa, onde o controlo e a clareza se cruzam numa luta pelo domínio espiritual. O conhecimento de um terceiro, Messias enganador, poderia potencialmente desvendar séculos de fé, levando ao caos e à confusão, obscurecendo a esperança com pavor. A noção de supressão, portanto, torna-se tanto uma guardiã da ordem quanto uma sentinela contra o caos. No entanto, convida ao escrutínio, um convite a espiar por trás do véu, a escavar as verdades incrustadas na areia e no silêncio, verdades que poderão remodelar a nossa compreensão das profecias messiânicas. À medida que unimos as narrativas dos manuscritos do Mar Morto e os indícios de engano entrelaçados nas suas metáforas, surge a imagem de um mundo à beira de uma revelação divina e de uma desorientação. Os ecos assustadores dessas revelações nos chamam a reconhecer as linhas sutis que distinguem o Salvador do enganador, um tema que continua nos murmúrios das profecias de Isaías. Ao entrelaçar as percepções dos essênios com as profecias canônicas, como as de Isaías, uma tapeçaria de intriga espiritual nos envolve. As advertências nele contidas ecoam com importância, um lembrete atemporal de discernimento. Aqui nos pergaminhos desertos e nas verdades sussurradas reside um desafio: reconhecer e proteger as nossas almas contra a sedução das meias-verdades disfarçadas de libertação. A voz dos essênios ainda reverbera, as suas misteriosas percepções servindo como guias para aqueles dispostos a ouvir no meio do clamor da história. Ao abraçar estas narrativas perdidas, cujos ecos continuam a reverberar à nossa volta, somos gentilmente instados a permanecer vigilantes, a perceber para além do aparente e a permanecer firmes contra a crescente onda de engano que foi, e, talvez será, uma parte da nossa saga espiritual em desenvolvimento. A voz profética de Isaías ressoa através dos tempos, um farol de sabedoria e cautela, particularmente nas palavras enigmáticas de Isaías 66, 3, 4. Estes versículos desmascaram o perigo que aguarda aqueles que são enganados pela sedução de um falso Messias. Como está declarado, quem sacrifica um touro é como quem mata um homem, quem oferece um cordeiro, como quem quebra o pescoço de um cachorro, quem faz uma oferta de cereais, como quem apresenta sangue de porco, quem queima incenso memorial como quem adora um ídolo. Estas fortes metáforas enfatizam a aversão observada em rituais religiosos que são vazios, desvinculados da verdade e desencaminhados por falsos ensinamentos e líderes. Esta dura advertência sobre o desvio espiritual reflete a grave advertência encontrada em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, onde o apóstolo Paulo fala do homem que é iníquo, um epítome do engano e da rebelião contra a verdade divina. Paulo adverte os tessalonicenses sobre uma grande apostasia
e a revelação de uma figura que se exalta acima de tudo o que é sagrado, sentando-se até mesmo audaciosamente no templo de Deus, proclamando ser Deus. Aqui reside um paralelo assustador. A advertência de Isaías sobre as práticas enganosas é complementada pelo retrato que Paulo faz deste personagem, que resume o engano final dos últimos dias, atraindo os incautos para uma teia de mentiras. Tanto Isaías como Paulo pintam um retrato perturbador de uma época em que o engano será generalizado, seduzindo não apenas os leigos, mas também os líderes religiosos e nações inteiras a venerarem um falso Messias. A previsão de Isaías, relativamente a este engano, ecoa ao longo da história, alertando contra o fascínio sedutor da religiosidade externa, desprovida de verdadeira substância espiritual. A figura enganadora antecipada por Paulo pode muito bem ser o mesmo espírito de engano que assombrou as visões proféticas de Isaías, um espírito que se disfarça de verdade, apresentando-se como ungido, atraindo até os escolhidos. A visão profunda de Isaías estende-se para além do seu contexto imediato, para prever um futuro onde o discernimento espiritual se tornará uma tábua de salvação crítica. Aqueles que carecem de discernimento, atraídos pelo falso verniz da santidade, encontram-se enredados em falsas doutrinas, trocando a verdade divina pela fé falsa. As duras imagens de Isaías alertam contra a loucura dos sacrifícios vazios e da falsa piedade, exortando a um retorno à devoção genuína, buscando o verdadeiro Messias em vez de impostores. O homem iníquo de Paulo reflete o auge desse engano, uma figura cuja influência permeia as instituições religiosas, mudando o foco da adoração genuína para a adulação idólatra daquilo que é visivelmente divino, mas intrinsecamente corrupto. Esta convergência da visão profética de Isaías e Paulo serve como um alarme espiritual, ressoando pelos corredores do tempo, exortando a vigilância e a preparação para o que está por vir. Nesta era de informação omnipresente, mas de desinformação generalizada, o aviso destas vozes proféticas soa mais verdadeiro do que nunca. Ecoa através da nossa paisagem complexa, repleta de vozes de autoridade que podem ou não ter substância. O poder sedutor do engano reside no seu disfarce, usar a máscara da autenticidade, oferecer conforto na familiaridade, mas separar a alma da essência da verdade divina. O apelo à ação é claro e inabalável. O discernimento torna-se a palavra de ordem para a época atual. As Escrituras, ressoando com mensagens ocultas, estimulam um espírito sintonizado, atento não apenas às palavras, mas à sua essência. Ao investigarmos estes textos antigos, deixemos que a advertência de Isaías e a exortação de Paulo sejam um chamado para o autoexame e a preparação espiritual. Na narrativa da guerra espiritual, o discernimento para separar o verdadeiro Messias dos impostores enganadores torna-se a nossa defesa mais vital. Voltar-se para a palavra de Deus em busca de clareza e buscar o conselho do Espírito Santo na prática espiritual diária torna-se essencial. O desafio reside em promover um relacionamento íntimo com as Escrituras, que transcenda as fronteiras dogmáticas e abra a alma à sabedoria divina. A admoestação de Isaías e a visão profética de Paulo impulsionam-nos à ação, provocando uma resposta declarativa contra a complacência, instando a uma busca pela verdade por trás do verniz. A atração enganosa do falso Messias não é um evento isolado na profecia. É uma condição espiritual, um teste de fidelidade à verdade imutável de Deus. À medida que a história se desenrola e as profecias convergem, torna-se fundamental ancorarmos-nos numa fé inabalável, discernindo entre as sombras e abraçando a verdade que liberta. A advertência final de Isaías transforma-se assim num testamento intemporal, num farol espiritual que nos guia através dos véus do engano, em direção à verdade radiante do verdadeiro Messias.